O erro de proibição ocorre quando a gente desconhece a ilicitude do ato, né? Vamos botar assim, do ato praticado, ou seja, é a causa de exclusão de culpabilidade que recai sobre o elemento da potencial consciência da ilicitude. Já que a gente leu agora o conceito que eu trouxe para você, o conceito jurídico, né, digamos assim, vamos dar uma olhada no que a gente tem no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Professor, eu não entendi nada do que você falou, não entendi nada do que você quis dizer. Bom, vamos lá tentar entender então a própria palavra erro de proibição. O que quer dizer erro de proibição? Erro de proibição quer dizer o seguinte: erro de saber que aquilo era proibido. Então, eu errei porque eu não sabia que aquilo era proibido. Erro de proibição. De novo, erro de proibição que errei porque eu não sabia que isso era proibido. Como isso funciona então, professor? Eu vou te dar um exemplo de um livro, né, que muito comum nos livros, né, em manuais que você pega de direito penal e que eu acho um exemplo horrível, mas eu quero explicar esse exemplo para depois explicar exemplos que eu tive na prática, porque foi quando eu de fato entendi o que é erro de proibição, ok? Vamos lá então pegar um exemplo clássico de livro. Um holandês, né, um turista holandês, ele veio para o Brasil e comprou, né, em uma boca de fumo, uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio. Ele estava portando essa droga de forma irregular. E ele é preso pela polícia e é levado à autoridade policial. E ele vai chegar assim, vai falar, né, possivelmente ele vai chegar para o delegado e vai dizer o seguinte: olha, delegado, eu vim de um país que o porte para consumo não é crime. E eu nem sabia que aqui no Brasil isso daí era uma conduta que era considerada ilícita. Então eu agi como eu agiria no meu país. Eu errei, eu não sabia que isso era proibido. Eu agi em erro de proibição. Tranquilo, esse é o exemplo clássico que nós temos nos livros, mas que eu acho ele muito, muito ruim. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, né? Um turista que normalmente vem para o Brasil, ele tem ideia do que ele pode ou não fazer. Por exemplo, se eu vou num país estrangeiro, uma das coisas que eu olho e falo, bom, peraí, como é que funciona o mínimo de legislação que nós temos? Isso daí é bastante importante da gente conhecer, ok? Então, quero que vocês associem o erro de proibição da seguinte forma. Olha, nós temos o segundo elemento, né? Vamos fazer uma revisão rápida. Quando eu falei da imputabilidade, eu falei para você que a imputabilidade está relacionada à existência ou não de discernimento pelo agente, ao passo que a potencial consciência da ilicitude está relacionada ao quê? Ao agente saber que aquilo que ele está fazendo é errado, ou não só saber, mas ter a potencial conhecimento de que aquilo que ele faz é um ilícito. Tranquilo isso?